Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jurandir. Espero que todos estejam muito bem, né? E que o mais breve possível a gente possa estar se vendo novamente. Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos estudos da disciplina de GAD, tá? E então eu espero que a aula seja proveitosa para todos, que eventualmente se restar alguma dúvida ao final da aula, que vocês possam estar deixando ou por meio dos comentários do vídeo ou por meio do Classroom o registro das suas dúvidas para que a gente possa estar tentando sanar, tá? Individualmente, né? E pontualmente cada ponto que tenha ficado eventualmente obscuro para vocês, tá? Então é isso que eu espero, né? Que a gente possa estar construindo, mesmo distante, tá? Esse conhecimento, essa nossa formação técnica, tá? Mas da melhor forma possível. Então vamos lá, sem mais delongas, ao nosso conteúdo. Então a gente vai falar hoje sobre conceitos iniciais na disciplina de gestão de armazenagem e distribuição. Então vamos embora. Então a primeira coisa a ser observada antes de adentrar mais a fundo na disciplina é o conceito inicial. Então veja só, repare que o conceito de armazenagem diz respeito à administração do espaço necessário para receber, movimentar e estocar, né, e manter os produtos estocados. Então, assim, a armazenagem ela não diz respeito ao produto em si, tá? Ela está associada ao espaço e à infraestrutura necessária para se acondicionar esses produtos que eventualmente serão utilizados lá para fins de armazenagem, né? Então, a armazenagem ela está associada, ela é responsável por administrar o espaço necessário para receber, movimentar e manter os estoques. Então, isso inclui, pessoal, a área necessária, qual é o tipo de estrutura de armazenagem que a gente vai precisar utilizar para manter aquele produto armazenado e, ao mesmo tempo, poder retirar esse produto lá dos estoques sempre que for necessário, de forma mais rápida, de forma mais eficiente. A localização do centro de distribuição, isso daí é uma decisão que compete à armazenagem. O que compete, o que não compete à armazenagem é, por exemplo, a quantidade de produto que vai ser adquirida para ser armazenada. Isso diz respeito à parte de estocagem, né? A parte de estoque propriamente dito. Então, enquanto a armazenagem lida com as questões infraestruturais necessárias para a manutenção dos estoques, o estoque em si, tá? É um outro segmento, né, que está diretamente correlacionado, mas que está associado às quantidades dos produtos, né, aos parâmetros de qualidade, a essas questões associadas diretamente ao produto e não necessariamente ao lugar ou ao local onde esses produtos serão armazenados. Então, o planejamento dos armazéns inclui localização, isto é, aonde que eu devo abrir um centro de distribuição. Então imagine só um país como o Brasil, quinto maior país do mundo em território, uma empresa que quer se instalar no Brasil para vender produtos, seja eles quais forem. Então, ela precisa ter uma fábrica em cada um dos estados para poder atender cada estado. Ah, teoricamente seria até possível, mas para logística, a gente tem que levar em consideração o aspecto de viabilidade. Isso é viável do ponto de vista de custo, isso é viável do ponto de vista de nível de serviço, né? Com certeza não. Então, você vai ter empresas que têm uma unidade fabril, uma fábrica, uma indústria em um determinado local, que normalmente nunca escolhido de forma aleatória, existe todo um estudo para dar amparo a essa decisão.
e ela vai escolher pontos estratégicos para colocar centros de distribuição, tá? Ou armazéns, tá? Existe uma pequena diferença que a gente vai abordar depois para atender a mercados mais distantes, mas de modo que não é necessário ela ter uma unidade em todos os estados ou em todas as cidades, muito menos, ok? Então é necessário ter e levar em consideração essa questão da localização. O melhor lugar para colocar uma determinada uma empresa, tá? Isso vem dando à armazenagem um caráter cada vez mais estratégico para as empresas. Então, você saber se posicionar no mercado, estar perto de um mercado consumidor ou de um mercado potencialmente consumidor, isso daí é importante para que você reduza o tempo de atendimento por parte da fábrica. Então, você imagina que lá na região sul tem uma fábrica de automóveis. Então, essa fábrica, ela até consegue, se um cliente lá no estado do Ceará ou aqui mesmo em Pernambuco fizer uma compra de um de seus veículos, ele vai conseguir atender, mas só que vai levar um prazo bem maior para que esse veículo saia lá da região sul do país até a região aqui do Nordeste, né? E até chegar, consequentemente, ao cliente final. Já por outro lado, se essa empresa ela tem a fábrica na região sul e ela escolhe posições estratégicas para poder posicionar centros de distribuição, então a fábrica deixa de ter a responsabilidade de atender diretamente ao cliente. Então o cliente vai passar a ser atendido por esses centros de distribuição que estão geograficamente mais próximos e, consequentemente, vão ser atendidos em menos tempo, né? Com experiência aí em relação ao serviço melhor. Então, o dimensionamento da área é uma outra situação que diz respeito à armazenagem. Quanto de espaço é necessário para que a gente possa manter armazenado o nosso estoque de forma que seja possível fazer uma gestão minimamente eficiente, né? Porque isso é importante levar em consideração, porque se você dimensionar de forma equivocada a área, por exemplo, você calculou uma área muito superior à necessária. Isso vai implicar em mais movimentação. Essa movimentação, né, quanto mais movimentação é feita no centro de distribuição, menos separação, menos expedição de produtos, consequentemente, vai se ter nessa operação. Então, é necessário dimensionar a área de forma racional para evitar movimentos desnecessários, tá? E outra questão é a questão tributária, né? Quanto maior a área, maior vai ser a despesa posteriormente com o IPTU, né? É um outro tributo aí que a empresa vai ter que se verificar, vai ter que se resolver para pagar. E quanto maior for essa área, maior também será o valor dessa despesa. Então, arranjo físico. Qual a melhor maneira de posicionar as estruturas, né? De organizar o fluxo dos processos dentro de um desse centro de distribuição? Isso é uma competência da armazenagem. Docas de armazenagem, que é onde os veículos, né, os caminhões, serão recebidos para serem carregados e descarregados. Equipamentos para movimentação. Que equipamentos a gente vai utilizar? Empilhadeiras elétricas, empilhadeiras a gás, empilhadeiras hidráulicas, enfim. Tipos de sistema de armazenagem. Qual é o tipo de sistema de armazenagem mais indicado para a gente efetuar a gestão do nosso estoque? Vale lembrar que a gestão é fundamental. Sem gestão, você não consegue administrar nada se você não conseguir medir quanto você tem ali no estoque, se você não consegue mensurar os recursos que estão investidos naquela operação. Os sistemas informatizados para localização de estoque, mão de obra disponível. Então verifique que todos os fatores aqui dizem respeito à armazenagem, mas nenhum deles diz respeito ao produto em si, porque o produto em si não compete, obviamente, à armazenagem. As quantidades, isso daí é a área de estoque mesmo que tem que verificar. É claro que em acordo ali de forma integrada com a área de armazenagem.
E tem como principais atividades principais o recebimento, estocagem, expedição de materiais e produtos aos seus locais de destino. Essas atividades aqui da armazenagem, né, que compõem a armazenagem, serão objeto do nosso estudo na próxima aula. Hoje a gente vai falar de alguns princípios básicos que norteiam a atividade de armazenagem. Espero que tenha ficado claro. Armazenar ou armazenagem está associado à infraestrutura necessária, à localização, a estruturas, quanto de pessoal é necessário, qual equipamento, qual a área, qual o volume, qual é o tipo de estrutura que vai ser usado. Isso compete à armazenagem. O estoque, a quantidade de estoque, compete à área de estoque, né? Ao gestor de estoque, enfim, ao setor competente. E é óbvio que essas áreas elas precisam conversar, elas precisam estarem integradas para que essas decisões sejam tomadas de forma mais acertadas possíveis. Ok? Então vamos dar sequência. Há uma pergunta que é muito pertinente, uma pergunta muito pertinente para quem estuda, né, a questão da armazenagem, é a seguinte: por que armazenar? Então, pessoal, por que a gente deve armazenar? A armazenagem ela deve ocorrer por conta de que existe um desequilíbrio natural entre oferta e demanda de produtos. Então, para explicar isso, eu vou remeter aqui aos primórdios da nossa espécie, né, do Homo sapiens. Então, a gente sabe que o ser humano, por muitos anos, ele era nômade. Isso significava que a nossa espécie ela ficava fixa em um determinado lugar, enquanto aquele lugar tinha recursos a oferecer. A partir do momento que aquele lugar ele não tinha mais recursos para manutenção da vida da espécie, os indivíduos naquela época eles procuravam outro lugar. Com o passar do tempo, né, a nossa espécie ela começou a aprender algumas atividades, como a agricultura, como a pecuária. Então começamos a nos tornar, né, sedentários, né? Começamos a migrar desse padrão nômade para um padrão sedentário. Desta forma, com o desenvolvimento da agricultura, chega um ponto que nós começamos a produzir quantidades maiores do que as necessárias para o nosso próprio consumo. Então, o que fazer com essa quantidade superior? O que fazer com essa quantidade maior em relação ao nosso consumo? Então, a única resposta para isso é armazenar. Então, aí começa, né, o martírio, por assim dizer, da nossa raça, desenvolver métodos para armazenar os produtos por um período de tempo maior, tá? Então, essa prática foi que posteriormente fez surgir o comércio, né, de forma mais rudimentar, que era o chamado lá escambo. Então, o cara que produzia, sei lá, uva em grandes quantidades, o excesso ele levava para trocar com outro produtor de um outro produto pelo excedente da produção desse outro. Então, a armazenagem ela existe, ela é necessária para corrigir esse desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, aqui no slide, a gente pode verificar essa relação de uma outra forma. Então, por exemplo, água potável, que a gente aí precisa, que a gente consome todos os dias para tomar banho, para beber, para fins de higiene de modo geral nas nossas casas. Essa água ela vem de onde? Essa água, vocês devem saber, né? Elas vêm de rios, normalmente represados, para acumular água, tá? Só que esses rios são represados para acúmulo de água e a oferta dessa água ela é maior durante períodos chuvosos.
Então veja só, a água nesse cenário representa um produto cuja oferta ela é maior em um determinado período do ano. Porém, a demanda por água ela não é específica de uma época só por ano. A demanda por água ela é constante. Então, como corrigir esse desbalanceamento? Então você tem aqui por um lado, né, a água que é represada oriunda das chuvas, tá? Para atender uma demanda, né, de cidades, de, enfim, comunidades, de estados, países, para atender a demanda que é o consumo diário lá dessas pessoas. Então, ah, como é que você garante que haverá oferta o ano inteiro se a oferta do produto ele ocorre só em períodos específicos? Armazenando durante o período de oferta. Então, quando a oferta por água é muito grande, você armazena para que se tenha água durante os períodos em que a oferta da água será menor, porém a demanda não. Então, basicamente, é isso que essa lógica se aplica a quase tudo, a quase todos os produtos. Então, se você pegar produtos do gênero de hortifrutis e coisas do tipo, funcionam da mesma forma, né? Frutas, legumes, essas coisas, eles têm períodos específicos do ano onde eles são produzidos, porém, ao longo de todo o ano é possível encontrá-los nos supermercados, nas feiras e tudo mais. Isso ocorre por quê, gente? Isso ocorre porque durante o período em que a oferta é muito grande, inclusive maior do que a própria demanda, o excedente ele é guardado, ele é armazenado para atender os períodos de baixa oferta, tá? Então, a armazenagem ela tem esse papel de equilibrar as relações de oferta e demanda, tá? Então, quando há um desequilíbrio nessa relação de oferta e demanda, por exemplo, quando existe pouca oferta de um produto e a demanda por um produto é muito alto, então esse desequilíbrio causa, consequentemente, um aumento, tende a causar um aumento no preço desse produto que está em falta. Por outro lado, se a demanda ela é inferior à oferta, existe muito produto no mercado, porém a demanda naquele período é pequena. Por exemplo, suponha esse ano, né? Suponha não, porque isso é uma situação verídica, né? Esse ano, algumas datas comemorativas foram muito fortemente comprometidas em função da pandemia. Uma delas é a Páscoa. Então, as empresas que compraram lá toneladas de ovos de Páscoa para vender, em função do isolamento social, né, que foi imposto por decretos e até a questão mesmo de autopreservação, grande parte desses produtos que foram disponíveis, né, foram adquiridos para serem ofertados, não foram consumidos. Só que o ovo de Páscoa, por exemplo, ele é um produto que ele é sazonal. Então, é, não adianta, as pessoas não vão comprar agora, em junho, época de São João, ovo da Páscoa. Não existe essa demanda por esse produto agora. Então, isso significa que quem tem o produto e se quiser vender vai ter que baixar preço, enfim. Então, a armazenagem ela é extremamente valorosa por ser estratégica e requer, claro, que esse cuidado para evitar que situações assim aconteçam, ok? Então vamos seguir aqui para o próximo tema. Então vejam só, a próxima situação que a gente vai aqui abordar é um breve histórico, né? Uma breve linha do tempo sobre como a atividade de armazenagem se desenvolveu ao longo dos anos, né? Então, passar bem rápido por isso, mas é importante a gente entender. Então vejam só, como vocês sabem, a Revolução Industrial ela ocorre ah, após o surgimento, né, do motor a vapor, né, e essa descoberta, essa invenção, ela impulsiona o surgimento das indústrias. Então, com a produção migrando de um formato artesanal para um formato industrial, a produção começa a ser muito maior,
começa-se a se produzir muito mais produtos num intervalo de tempo muito menor, requerendo, portanto, né, mecanismos para se armazenar esses produtos até que eles sejam vendidos. Então, ó, a primeira coisa que a gente verifica é que em 1860 a gente começa a verificar a introdução de elementos de fixação, como parafusos e engrenagens, tá? Para essa finalidade de armazenagem. Isso para começar a explorar a verticalização na armazenagem, começar a utilizar, né, os espaços não só em área, mas em volume também. E o surgimento aí também, tá, de pequenos tipos de estrados, plataformas, porém o empilhamento ainda se dava de forma manual, menos eficiente. Em 1900, a gente começa a perceber que há o surgimento e desenvolvimento dos chamados carros de plataforma industriais mecanizados a motor. Então, esses carros eles possibilitavam que as pessoas pudessem transportar uma quantidade maior, né, de produtos, de movimentar uma quantidade maior de produto ali por dentro das operações, né, devido à sua capacidade de retenção e transporte de peso. Posteriormente, né, em 1926, esses carros plataforma eles começam a ganhar a capacidade de não só transportar esses produtos, mas começam também a ter a capacidade de elevar esses produtos, tá? Desde que eles estivessem ali dispostos em um estrado de madeira, tá? Então aqui a gente tem o primórdio do que seria a empilhadeira, né, que começou a atuar em 1933, tá? Onde ela eleva a carga de 1 tonelada a 4,5 metros de altura, o que era de uma grande contribuição aí para as operações. Você passou a poder utilizar uma quantidade de volume, né, a verticalizar mais ali a armazenagem. Dando timeline, o que acontece é que depois que a empilhadeira ela surge, depois que a empilhadeira ela, ela aparece, ela dá aí também um pontapé maior, né, para o desenvolvimento da atividade, que em 1939 as empilhadeiras começam a se tornar mais populares, né, começam a funcionar à base de energia elétrica, surgem os pallets de madeira, e as primeiras estruturas de armazenagem do tipo porta-pallets. Essas estruturas, né, os pallets, enfim, a gente vai se debruçar sobre esses produtos, esses equipamentos mais adiante. O período da guerra levou ao uso intenso de empilhadeiras e pallets e cargas unitizadas. Aqui tem um fator que contribuiu para isso, que é o fato de que, por conta da guerra, grande parte dos homens nas indústrias, né, foram para a guerra e as mulheres foram trabalhar, tá? Foram para as indústrias. E aí isso contribuiu para a criação de equipamentos, né, que tivessem capacidade aí de elevação e de transporte de carga maior, ok? Então vejam só, em 1946 a produção de cantoneiras metálicas ajustáveis se iniciou e foi amplamente usada na indústria de prateleiras. Então essas estruturas começaram a ganhar uma composição mais robusta, possibilitando fazer estruturas maiores, estruturas com capacidade para suportar pesos cada vez maiores. E em 1950, né, surgimento de estruturas porta-pallets como a gente conhece hoje, né? Armações soldadas ou parafusadas que eram presas e colocadas em aberturas na face das colunas. Então aqui a gente tem já as estruturas de armazenagem, né, com um formato aí mais moderno, por assim dizer, né, mais parecidos com o que a gente vê nos dias de hoje. E atualmente a área de armazenagem, como eu dizia, ela ficou cada vez mais estratégica. Então, hoje existe uma larga utilização de tecnologia para o gerenciamento do armazém por meio de uso de tecnologia de WMS
e de RFID. O WMS são softwares, né, chamados de Warehouse Management System, responsáveis pela gestão de todo o armazém. E o RF é uma tecnologia de identificação por radiofrequência, né, que possibilita e que possivelmente virá a substituir os códigos de barra. Já substitui em alguns segmentos, tá? Mas devido ao custo, né, para a maioria dos segmentos ele ainda é inviável, mas é bem interessante. Então, a armazenagem ela sai de um contexto onde era extremamente operacional, onde ela é extremamente braçal, para um contexto atual onde ela é extremamente estratégica, onde ela é extremamente mais intelectualizada, tá? Onde cada decisão ela precisa ser pensada, né, sob a ótica de custo, sob a ótica de eficiência, para garantir a operação os melhores resultados possíveis, ok? Então, ficar aqui o seguinte: a armazenagem e por que a armazenagem ela é importante para as empresas de maneira geral? Então vejam só, a armazenagem ela é importante porque ela possibilita redução de custo. Ela vai possibilitar aqui que a gente tenha reduções de custo. Redução de custo como assim? Vejam só, a partir do momento que eu utilizo de um sistema de armazenagem eficiente, eu vou ter eu vou reduzir o custo do não serviço, porque eu vou ter um produto para entregar de pronta entrega. Eu vou reduzir o custo com transporte, porque os centros de distribuição são colocados estrategicamente, né, exatamente com essa finalidade de você transportar por distâncias menores. Eu vou reduzir o custo, né, com ah, a quantidade de fábricas que seriam eventualmente necessárias para poder atender a mesma demanda, tá? Então, como a gente viu, a armazenagem ela é importante porque ela possibilita, não vou dizer que garante, mas ela possibilita, se feita da melhor forma possível, mas existem vários fatores, né? Que ela vai possibilitar que exista um equilíbrio entre oferta e demanda. Ela é importante porque ela protege a produção. Então imagina uma fábrica que tem que situada em Pernambuco, cujo fornecedor encontra-se na Europa. E que a fábrica aqui em Pernambuco não mantém estoque do seu insumo para a produção de seus produtos. Nesse período de pandemia, como é que essa empresa iria conseguir produzir, né, se a gente está, por exemplo, há 3 meses aí com restrições de acesso, enfim, a tudo isso? Ela teria um prejuízo enorme porque a fábrica ia ficar desabastecida. E verifique que durante toda a pandemia, empresas de logística, empresas do setor de abastecimento, alimentos, bebidas, elas não pararam, tá? Então, a armazenagem, ela protege a produção porque em caso de desabastecimento por parte do fornecedor, a empresa que precisa produzir, ela tem de onde retirar insumo, né, nesse caso do seu estoque, tá? Então, a armazenagem ela é importante porque ela ajuda no processo de marketing, né? Então, assim, ter o produto para pronta entrega é um argumento muito utilizado para a conquista de vendas, né? O cliente hoje em dia ele não quer esperar para poder ter o produto, principalmente quando ele está com o dinheiro, está à disposição. E, sobretudo, ajuda ali nas questões de previsão de demanda, né? Então, se você tem produtos armazenados e você errou na previsão de demanda, por exemplo, você vai sofrer menos, né? Em função desse erro, graças à armazenagem aí que você mantém. Tá ok? Então, próxima importante a ser considerada sobre a armazenagem são alguns fatores que vão afetá-la diretamente. Então, a armazenagem, né, alguns fatores que são contra, diga-se de passagem, a armazenagem. Então, ela tem seus benefícios, é inegável. Por outro lado, ela também tem seus malefícios, né, seus males, que muitas vezes são males necessários. Então,
Um fator contra a armazenagem é o fato de que a armazenagem ela imobiliza capital, tá? Ela vai imobilizar capital, porque o produto que está armazenado é dinheiro parado, é dinheiro que podia estar sendo investido em outra coisa, gerando rendimentos, mas não está. O material armazenado custa, além dele significar um custo de capital, ele custa dinheiro que não pode ser utilizado para outras finalidades sobretudo, você não tem controle sobre a demanda, você não tem garantia de que você vai conseguir vender esses produtos. O material armazenado fica sujeito a deterioração e obsolescência, tá? O que seria deterioração? Seria o produto ele eventualmente se tornar impróprio para o uso, porque venceu, porque se estragou, né? Porque ficou impróprio para uso. Eu acho que essa é a melhor colocação. E obsoleto significa ultrapassado. Seria mais ou menos o seguinte: comprei lá um modelo novo de celular, super moderno, porém comprei numa quantidade muito grande e passou aquele período ali em que esse celular estava em evidência e porque surgiu já um celular mais moderno. Então isso torna, embora meu produto ele não esteja deteriorado, ele ainda esteja em condições de uso, ele acaba se tornando obsoleto porque novos produtos, principalmente no setor de tecnologia, né, surgem com muita frequência e que acabam englobando as funções que seus antecessores tinham e trazendo funções novas, o que torna cada vez menos provável que o cliente se interesse por esse produto. Então, armazenar requer espaço e instalações, o que implica em custo. Essas instalações, os equipamentos, tá? Pessoal, tá? Tudo isso significa um alto investimento por parte das empresas. Então, armazenar, ela tem suas vantagens, mas por outro lado, do ponto de vista contábil, financeiro aí, ela vai ter como posso dizer, vai ter seus pontos negativos, né? Seus pontos aí de melhoria. Então, estamos chegando aí na parte final, né? Quando a gente vai falar aqui rapidamente sobre as funções da armazenagem. Então, a armazenagem, gente, ela tem basicamente 8 funções no contexto da de atividades operacionais. É a atividade responsável pela maximização do uso do espaço. Então, quando a gente fala em armazenagem, é importantíssimo entender que é imprescindível que o espaço disponível seja utilizado da melhor forma possível, porque dinheiro, porque espaço é custo, em tudo é custo. Então, na armazenagem é extremamente importante que técnicas de unitização e verticalização sejam utilizadas para maximizar o uso do espaço disponível, ok? Então você ter um espaço grande, porém que não é utilizado, é extremamente negativo do ponto de vista de gestão de armazenagem. Você precisa usar da melhor forma possível para justificar aquele espaço. Caso contrário, alguém vai estar pagando por ele e se não for o cliente, esse alguém é você. Outra atividade é utilizar de forma efetiva, né, a mão de obra, né, e os equipamentos. Então é importante que você tenha um processo de trabalho que privilegie a produtividade dos equipamentos e das pessoas. Então isso passa por ter um layout bem definido para evitar movimentações desnecessárias. Isso passa por você ter uma organização dos produtos dentro da planta do centro de distribuição que privilegie um mínimo de movimentação, colocando os produtos de giro maior sempre próximo à saída para você fazer com que as pessoas e os equipamentos eles se movimentem menos e consequentemente trabalhem mais, tá? Então usar de forma efetiva, isto é, de forma eficiente, de forma eficaz a sua mão de obra e os seus equipamentos.
se preocupar em dar acesso a todos os itens, tá? Então, é necessário que as estruturas de armazenagem que sejam adotadas pela empresa, ela precisa ter esse cuidado. Então, existem diversos tipos de estruturas de armazenagem que são feitas pensando exatamente nisso, em dar o máximo, né, de acessibilidade aos produtos dentro do processo ali de separação e etc. O que é que isso significa? Nessa imagem que vocês aí estão vendo, a gente tem um tipo de estrutura de armazenagem chamada drive-in, tá? Então, onde você, diferente do porta-pallet, onde a armazenagem ela é lateralizada, né? Você armazena lá um ao lado do outro. No drive-in, você armazena em profundidade. Isso significa que é necessário observar quando se vai armazenar nesse tipo de estrutura aqui, é necessário observar que o produto que tem que estar aqui, né? Ou seja, mais perto da saída, do acesso da estrutura, tem que ser sempre o produto que vai sair primeiro, tá? Caso contrário, porque enquanto esse produto se encontra nessa posição, o produto que está aqui atrás, ele está inacessível. Então, se vai utilizar esse tipo de estrutura de armazenagem, você precisa ter o cuidado de, na hora de armazenar, de fazer os endereçamentos, deixar sempre os produtos que vão sair primeiro, de acordo com a sistemática que seja utilizada, seja o FIFO, seja o FEFO, seja o LIFO, tá? Então, normalmente aqui a gente vai usar para esse tipo de estrutura quando o produto ele deve sair de acordo com o LIFO, né? Quando o produto mais velho aí ele tem que sair primeiro, ou melhor, o mais novo tem que sair primeiro. Então, observar esses aspectos é importante no que se refere a essa atividade, esse fator importante aí da armazenagem. Proteção do estoque. Gente, eu costumo dizer que o estoque ele é comparável a um banco. Enquanto o banco tem dinheiro, dentre outras coisas valiosas, o estoque também não tem dinheiro, mas tudo que está aqui vale dinheiro. Então é importante que se tenha o cuidado, né, para se manter esse estoque protegido contra eventuais, seja acidentes, seja extravios, coisas do tipo. Então é importante ter essa noção dessa premissa de proteger. Organização. Organização é vital, né? Eu costumo dizer que logística é organização e contabilidade. É imprescindível ter organização dentro de centros de distribuição, tá? E isso passa pela implantação lá de um programa do tipo 5S, tá? Ou de housekeeping, né? Como é chamado nos dias de hoje nas áreas de logística, para garantir o máximo de fluidez e de eficiência no processo. A atividade importante é sempre, absolutamente sempre, estar focado, tá, em satisfazer as necessidades dos clientes. Então, os clientes devem sempre estar numa posição de prioridade para as empresas, ok? Então, a armazenagem ela precisa trabalhar também com essa filosofia, não somente a comercial, e não, todas as atividades, incluindo a armazenagem, precisam estar focadas nessa premissa. Outra atividade de extrema relevância que a armazenagem exige é a atividade de registro de operações. Então, tudo que ocorre no centro de distribuição, seja o recebimento de um produto, seja a movimentação, seja a retirada de um produto, a expedição, é necessário que seja registrado. Informação
hoje é tão importante quanto o próprio produto. Se você não tem informação, você fica incapaz de gerenciar o teu estoque. E por fim, a preocupação também extremamente relevante para a armazenagem é de procurar agregar valor aos produtos, tá, gente? Importante lembrar que preço é aquilo que o cliente paga, valor é o que o cliente vai receber. Agregar valor é você entregar ao cliente, às vezes, algo que o cliente não espera, obviamente do ponto de vista positivo, né? Fazer mais do que o óbvio, tá? Fazer bem aquilo que é obrigação, aquilo que é básico e procurar sempre entregar ao cliente algo a mais, tá ok? Então, isso na área de armazenagem também é de muita relevância. Então, essa foi a nossa primeira aula aí depois da nossa retomada. Eu espero que tenha sido claro aí para vocês. Peço perdão por ter sido um pouco extensa, mas como tinha muitos conceitos que eu queria passar, fica aí ao critério de vocês darem uma olhada sempre que tiverem dúvida e qualquer coisa entre em contato por meio do Classroom ou pelos comentários para que a gente possa estar tirando as dúvidas que eventualmente tenham surgido. Forte abraço, até a próxima aula.